Fala, torcedor, vamos falar hoje nesse vídeo aqui sobre o Nicolas de volta no Paysandu. Será que o Goiás vai fazer negócio com o Marlon? Será que o Goiás vai querer pegar o Marlon e mandar o Nicolas aqui de volta para Curuzu? Pelo que me parece, é o que muita gente gostaria que acontecesse, e eu vou dar aqui a minha opinião e trazer os fatos aqui para vocês a respeito de toda essa história. Antes da gente começar, meu amigo, me ajuda com uma meta aqui de likes para esse vídeo, tá? No mínimo, 300 likes. Então, se tu acredita que em 2023 o Paysandu vai subir pra Série B, meu amigo, então deixa o like aí, porque se tu não deixar o like, meu amigo, o teu filho vai nascer remista, hein? Presta bem atenção. Então, antes da gente começar o vídeo, deixa esse like, se inscreve aqui no canal Meu Paysandu e não esquece que a 1xBet patrocina aqui o canal Meu Paysandu, e aqui no primeiro comentário fixado eu vou deixar o link para você fazer o download do aplicativo da 1xBet ou acessar diretamente o site da 1xBet. Ah, não é só chegar lá, baixar o aplicativo e usar o site e fazer aposta, não. Aqui com o canal Meu Paysandu você tem bônus, tem presente, tem 100% de retorno no seu primeiro depósito. Ou seja, vai colocar lá 10 reais, tu vai ter 20 lá para te apostar. Vai colocar lá 50 reais, vai ter 100. Vai colocar lá 200 reais, tu vai ter 400. Vai colocar lá 1.200 reais, tu vai ter 2.400 reais. Então sempre você vai ter 100% de bônus no seu primeiro depósito até 1.200 reais depositados. Fechou? Então bora para esse vídeo, não esquece o like, se inscreve aí. Vem comigo para nossa queridíssima vinheta linda do canal Meu Paysandu, não sai daí. E aí, torcedor, mais uma vez, muito bem-vindo. Nossas redes sociais sempre passando aqui embaixo, a minha inclusive, se quiser ir lá me seguir, Marcelo Guedes Oficial. E eu vou trazer aqui nesse vídeo para vocês os comentários a respeito dessa possível, ou melhor dizendo, suposta negociação entre Goiás e Paysandu para uma troca entre Nicolas e Marlon. Né? Não é segredo que o presidente falou que se houvesse uma possibilidade de mandar o Marlon aí para fosse jogar em outro clube para fazer ali um aprimoramento dele, né? Pegar outros ares, ele iria sim ser liberado. E aí agora o GE postou aqui uma matéria a respeito do próprio presidente do Paysandu falando sobre o interesse dessa repatriação do Nicolas e também sobre um suposto interesse do Goiás pelo Marlon. Antes de eu falar sobre isso, eu já digo para vocês que desde o ano passado esse papo aí já meio que rola, porque lá na final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, o Paysandu precisava de um centroavante. E de acordo com o que falou aí o Márcio Fernandes, o Nicolas foi um desses jogadores procurados. Naquele momento, o Nicolas era o reserva imediato do Pedro Raul, que por sinal foi um dos artilheiros aí do Campeonato Brasileiro da Série A. E realmente, galera, fica muito difícil um jogador que tá jogando uma Série A, é um reserva imediato, apesar de reserva, é um jogador importante. Fica muito difícil de um jogador sair de uma Série A jogando no Goiás, numa boa cidade, localizado ali no centro do Brasil, ali, né? Vim de lá para jogar aqui no Paysandu, uma final de uma Série C, sem saber se ia conseguir o acesso ou não, podendo até colocar a sua própria história aqui no Paysandu em risco. E naquele momento o Nicolas acabou não vindo, não por conta do jogador não querer, mas porque não era interessante também para o Goiás essa liberação, que inclusive o Goiás estava brigando ainda naquele momento para não ser rebaixado, né? E conseguiu não ser rebaixado, permaneceu aí na Série A. E aí o que acontece? Já era mais do que certo que o Pedro Raul ia sair do Goiás. Especulava-se inclusive que ele ia para o Corinthians, mas acabou que o Pedro Raul foi para o Vasco. Quem não lembra, o Nicolas, nesse início de 2022, foi titular no Campeonato Goiano, inclusive foi artilheiro do Campeonato Goiano. Então,
esse ano de 2023, com a saída do Pedro Raul, com certeza o Nicolas voltaria a ser esse jogador importantíssimo, como o próprio presidente do Goiás falou que ele é, né? Um jogador de equipe, um jogador de grupo, um jogador que abraça o elenco, que recebe todo mundo bem, que consegue ir em diversos... Consegue ir ali conversar com todo mundo do grupo e era um excelente reserva, como eu costumo dizer, né? Um reserva de luxo pro Goiás, né? Porque apesar de ser reserva, conseguiu aí durante todo o ano resolver vários BOs aí durante o Campeonato Brasileiro. E aqui eu resolvi trazer para vocês, pra gente começar aqui, evidenciando o que eu tô falando aqui para vocês, essa matéria do GE. Essa matéria aqui do GE... né, com a manchete aqui, Nicolas de volta ao Papão, Ettinger fala do desejo de repatriar atacante. E aqui, abre aspas para o presidente do Paysandu, temos conversado. E aqui em entrevista coletiva, o presidente reeleito do Paysandu destaca aqui a intenção de contratar o jogador e afirma, é um cara que sempre quisemos trazer de volta. Isso aqui até reafirma o que eu acabei de falar para vocês a respeito do ano passado. Afinal, ano passado não, né? Que a gente ainda tá em 2022. Esse ano mesmo foi que o Paysandu quis o Nicolas para pegar ali aquela fase final do campeonato da Série C, a segunda fase da Série C no caso. E aqui, descendo um pouquinho, né, a gente tem aqui a matéria, né. O Paysandu tá de olho no mercado da bola para a temporada 2023, além de manter boa parte dos atletas da campanha deste ano, diariamente o time bicolor vem anunciado novos nomes para o elenco. Em entrevista coletiva, o presidente Maurício Ettinger falou do desejo de ter um jogador específico de volta, que no caso é o Nicolas, que aqui abre aspas, é um cara que sempre quisemos trazer de volta, temos conversado, o contrato dele vai até final de 2023, se eu não me engano. E eu confirmo aqui para vocês, é até final de 2023 sim. Tem a intenção, mas agora o Goiás não libera. Nós já tentamos, vamos ter que esperar um pouco mais. Mas... eu já tô respondendo para vocês? Não tô respondendo ainda para vocês se ele vai vir ou não para o Paysandu. É verdade que o jogador, né, pelo que se sabe, tem sim essa vontade de voltar para o Paysandu e o contrato dele, sim, com o Goiás vai até final de 2023. Então, assim, o Paysandu pode sim tentar negociar o Marlon com o Nicolas. Seria interessante, na minha opinião, não seria interessante trocar o Marlon pelo Nicolas. O Nicolas já é um jogador que tem ali sua certa idade, tem a sua importância e seria muito bom se ele viesse para somar aqui no Paysandu. E não que a gente perdesse uma peça como o Marlon, que apesar de ter muitos caras aí, muitas pessoas que criticam o Marlon, eu consigo enxergar que toda a limitação do Marlon, desde que ele chegou no Paysandu, ele teve uma evolução grande, né? E toda a limitação do Marlon, pelo menos em 2022 eu vi que foi uma própria limitação técnica, né? De instruir o jogador, de conseguir extrair mais do jogador, de dar uma variação tática para ele. Não só é culpa dele, do desenvolvimento próprio, porque ele não consegue mais dar nada além do que a gente já viu o Paysandu. Eu acredito que o Marlon ainda pode sim evoluir bastante, e ele é um jogador que tem contrato com o Paysandu até 2024, né? Então o Paysandu tem todos os direitos ali, praticamente 100% dos direitos em cima do jogador, e pode ainda gerar uma boa grana para o Paysandu. É um jogador jovem, e se a gente for colocar na balança Marlon pelo Nicolas, na minha opinião, não vale a pena. Mas se o Nicolas vier para jogar no Paysandu, tendo o Marlon de um lado e tendo um outro ponta do outro lado, a gente pode ver lá que quando o Nicolas passou aqui pelo Paysandu, ele ainda nem era aquele centroavante. Inclusive, ele nem sabia fazer gol com os pés praticamente. Todos os gols que o Nicolas fazia era basicamente de cabeça. No Goiás, ele já se aprimorou um pouco nisso daí. Então, seria um a mais. Ele vai estar voltando para o Paysandu de uma forma diferente, melhor, mais aprimorada. Então, seria importante que ele viesse para somar jogando ali ao lado do Marlon, e não que acontecesse essa troca. E eu trago aqui para vocês, inclusive, eu separei aqui os números do Nicolas, né, vestindo aí a camisa do Goiás, né, mostrando aqui para vocês em comparação também com o Pedro Raul e também mostrando em comparação
com o próprio Marlon, para vocês terem aí uma ideia mais ou menos de como é que foi a temporada de cada um. Começando aqui com essas estatísticas aqui que são do Nicolas. A gente pode observar aqui que durante 2022 ele teve aí 3 competições disputadas: Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Goiano, né? Onde ele teve aí 47 partidas jogadas, 23 delas sendo titular e 24 sendo reserva, né? Reserva utilizado. E aí ele teve 15 gols marcados, inclusive foi ali o artilheiro do Campeonato Goiano, né, esse ano de 2022. E a gente pode comparar aqui os números dele, por exemplo, com o do Marlon. Veja bem, 47 jogos na temporada, 15 gols marcados, somando todas as competições. E o número do Marlon, aqui ó, 43 jogos, sendo titular em 42, sendo reserva utilizado em apenas 1 e tendo aqui 16 gols marcados. Vale ressaltar que são jogadores de posições diferentes. E aqui o Pedro Raul disparado na frente em relação ao número de gols, né? Mas ali também com o número de partidas também equivalente aos outros, né? Esse aqui, o Pedro Raul, 50 partidas disputadas no ano, 45 como titular, 5 como reserva utilizado e 26 gols marcados no total. Interessante que no Campeonato Brasileiro, o Pedro Raul marcou a maioria dos gols em que ele fez, né? Foram 19 gols marcados no Campeonato Brasileiro. Já o Marlon no Campeonato Brasileiro teve 10 gols marcados, foi a maioria dos gols em que ele marcou também. E o Nicolas, a maioria dos gols que ele fez esse ano foi no Campeonato Goiano e não no Brasileirão. Também vale considerar aqui o número de assistências, né? O Nicolas durante o ano deu 3 assistências e o Marlon também deu 3 assistências. Então a gente pode ver aqui que são comparações que são válidas a gente fazer, tá? E também levar em consideração que são jogadores de posições diferentes. O Marlon, mesmo jogando mais pelo lado do campo, não sendo aquele jogador centralizado, tendo sido improvisado e mudado da sua característica original vários jogos, isso causando ali partidas e apresentações realmente desastrosas do Marlon. E isso para mim tem muito culpa também do técnico, mas também tem mérito do técnico por tentar fazer algo diferente. Mas assim, na minha opinião, o Marlon não deve ser trocado pelo Nicolas. E aqui eu deixo até também para vocês as estatísticas gerais aqui do Marlon e também do Nicolas. Aqui o Nicolas tem, no caso, quando passou pelo Paysandu, né, 113 jogos vestindo a camisa do Paysandu, 102 jogos como titular. É um jogador que não se lesiona, né, uma característica muito forte do Nicolas, é essa dificuldade. Isso é até bom, né, dele se lesionar. É muito difícil esse jogador se lesionar, então ele realmente entrega bastante, ele tá sempre ali condicionado para entrar. E aí ele teve 37 gols em 103 jogos. E o Marlon, 25 gols em 90 jogos. Então a gente tem aqui o Marlon tendo 13 partidas e faltando ali 12 gols para equiparar a média do Nicolas. Coisa que é muito possível para o Marlon alcançar essa marca aí, principalmente agora no Campeonato Paraense, e também início do ano vai ter a Copa Verde. Então, galera, assim, é mais válido o Paysandu por hora esperar mais um pouco, esperar até a janela do meio do ano e tentar trazer o Nicolas, porque aí o contrato dele vai estar se encerrando com o Goiás, e ao invés do Goiás só perder o jogador em final de contrato, aí é mais fácil para o Paysandu negociar ele lá no meio do ano e pagar por ele para que ele venha para o Paysandu, né? E quem sabe aí emprestar algum jogador daqui para terminar o ano por lá. Talvez seja interessante lá para o meio do ano, mas agora nesse início não é interessante para o Goiás fazer essa transferência. O que se sabe também é que o Coritiba tem interesse em trazer, em levar o Marlon. E assim, o presidente já falou que se fosse o caso também do Marlon fazer ali o primeiro semestre
em um outro clube, ele iria ser liberado. Então também existe a possibilidade, quem sabe, do Marlon ir sim para o Goiás, mas o Nicolas ainda não vir para o Paysandu. E aí pode ser aquela coisa que eu falei para vocês. Lá no meio do ano, o Paysandu faz ali uma oferta de grana para o Goiás para que libere o jogador antes ali que o Goiás perca o jogador de graça no final da temporada, no final do contrato dele com o Goiás. E aí pode ser interessante, quem sabe, uma negociação desse tipo aí. Por exemplo, a gente vai ceder aqui o Marlon para vocês por empréstimo durante o primeiro semestre todinho, e na janela de transferência lá da metade do ano, vocês mandam de volta o Marlon pra gente e também mandam pra cá o Nicolas, e a gente dá mais uma ponta pra vocês aí por conta do Nicolas. O que vocês acham a respeito disso daí? Comentem aqui embaixo, eu quero saber a opinião de vocês. Eu também vou convidar vocês a participar dos grupos que tem aqui no canal. Tem o grupo do WhatsApp, o grupo do Telegram. Eu vou deixar aqui embaixo o primeiro link aqui na descrição. Eu vou deixar aqui embaixo o link do Instagram. Vai lá no direct do Instagram e pede para fazer parte do grupo do WhatsApp, que eu vou mandar o link lá para vocês. Vocês fazerem parte lá e a gente conversa todo dia sobre Paysandu e é sempre bom ter vocês. Comenta aí embaixo também o que vocês acham a respeito de tudo isso que eu falei. Não esquece que esse vídeo também tem o patrocínio da Stormtech.Store, que inclusive mandou essa JBL aqui e vende muitos outros modelos lá. Aproveita as ofertas que vai ter agora final do ano, com televisão, com notebook, com caixa de som, enfim, vários produtos tops de tecnologia para vocês darem uma conferida. E também aproveita para fazer o clube de vantagens da Barbearia do Júnior. Cortes limitados com pacotes mensais para vocês irem lá e fazer todos os procedimentos que vocês acharem nos melhores pacotes lá, que vocês vão ver. Tem pacote de barba e corte, tem pacote só de corte de cabelo, enfim. Dá uma conferida, o link tá aqui na descrição, vale a pena vocês darem uma conferida. Não esquece daquele like, se inscreve aí no canal, tamo junto, sou Marcelo Guedes, até o próximo vídeo, é nóis e valeu!